Fédon. Diálogo de Platão. Sócrates, vê lá, pois, prosseguiu Sócrates, é possível que alguém, ao ver uma pintura de um cavalo ou de uma lira, se recorde de determinada pessoa, ou ao ver uma pintura de Simias, se recorde de Cebes. Cebes, certamente, concordou. Sócrates, com mais razão, portanto, se lembraria de Simias ao ver uma pintura do próprio Simias. Cebes, exato. Sócrates, ora, de todos estes exemplos não decorre justamente que, nuns casos, a reminiscência se produz a partir de objetos semelhantes, e noutros, a partir de objetos dissemelhantes? Cebes, sem dúvida. Sócrates, e, quando ela se produz a partir de objetos semelhantes, não será inevitável uma segunda reação como esta, a de refletirmos sobre se há ou não falhas na semelhança que o objeto actual apresenta com aquele que recordamos. Cebes é inevitável, confirmou. Sócrates, vê lá então se está certo, prosseguiu, afirmamos, creio, a existência de algo, igual, não quero dizer um tronco de madeira igual a outro tronco ou uma pedra igual a outra pedra nem nada desse gênero, mas uma realidade distinta de todas estas e que está para além delas, o igual em si mesmo. Afirmaremos que existe ou não? Cebes, claro que afirmamos, por Zeus. Sócrates, e conhecemos em concreto o que ele é. Conhecimento que adquirimos onde? Não é justamente a partir de exemplos como esses, troncos de madeira, pedras, etc., de cuja igualdade nos apercebemos ao olhá-las. Não terá sido exatamente a partir delas que concebemos essa tal realidade, distinta das que referimos? Ou não te parece a ti diferente delas? Repara ainda, não é verdade que pedras, troncos iguais, sendo os mesmos objetos, parecem por vezes iguais aos olhos de uns e não aos olhos de outros? Cebes, fora de dúvida. Sócrates, e então, alguma vez aconteceu que as coisas mesmo iguais se te afigurassem desiguais, ou a igualdade, uma desigualdade? Cebes, que eu saiba, nunca, Sócrates. Sócrates, logo, concluiu, a igualdade dos tais objetos que referiamos não equivale precisamente ao igual em si mesmo. Cebes, não mesmo, Sócrates. Sócrates, contudo, não deixa de ser a partir de igualdades desse tipo, exemplos, embora diferentes do igual em si, que tu concebes e tomas conhecimento dele. Cebes, verdade. Sócrates, e isso, independentemente de ele se identificar ou não com a igualdade dos objetos actuais. Cebes, de certo. Sócrates, de facto, concluiu, tanto faz. Sempre que, ao veres um dado objeto, a visão desse mesmo objeto te transporte a ideia de outro, seja ele igual ou diverso, é necessariamente um caso de reminiscência. Cebes, sem dúvida alguma. Sócrates, vejamos, e o que nos diz a experiência relativamente à igualdade dos troncos e de outros objetos iguais que mesmo há pouco referíamos? Parece-nos a nós que essa igualdade existe no mesmo plano que o igual em si. Ou que carece ou não, em determinado grau, desse mesmo igual para se identificar a ele. Cebes, claro que carece, respondeu, e bastante. Sócrates, ora bem, estamos de acordo. Quando uma pessoa olha para um dado objeto e reflete de si para si, este objeto que tenho diante dos olhos aspira a identificar-se com a outro, mas está longe de poder identificar-se a ele e é, pelo contrário, bastante inferior. Ao fazer tais reflexões é porque, suponho, conhecia já esse outro ao qual, segundo declara, se assemelha o objeto em causa, embora lhe fique bastante aquém. E é também isto ou não o que a experiência nos diz quanto às coisas iguais e ao igual em si.
Sebes, absolutamente. Sócrates, o que implica, portanto, que tivéssemos já tido um conhecimento do igual anteriormente ao vermos pela primeira vez coisas iguais, e nos apercebemos de que igualdades deste tipo tendem, todas elas, a identificar-se com o igual em si, embora lhe fiquem bastante aquém. Sebes, nem mais nem menos. Sócrates, e nisto ainda estamos também de acordo, a noção que temos do igual, de forma alguma poderia ter se formado em nós a não ser por intermédio da vista, do tacto ou de qualquer dos outros sentidos. E o que digo é válido para todos os casos do mesmo gênero. Terá, pois, de ser através dos dados dos sentidos que nos apercebemos de que todas as realidades sensoriais tendem sempre para essa realidade do igual, embora lhe fiquem bastante aquém. Ou não é isso o que diremos? Sebes, isso mesmo. Sócrates, donde se segue que, antes de começarmos a ver, a ouvir, a utilizar os 5 sentidos, deveríamos já ter um conhecimento do igual em si, daquilo que de facto é, sem o que não seria possível tomá-lo como ponto de referência das realidades sensoriais, ou seja, de todas essas que, aspirando por um lado a assimilar-se a ele, lhe são, por outro, lado inferiores. Sebes, de acordo com os nossos pressupostos, assim terá de ser, Sócrates. Sócrates, ora, e logo ao nascer, não estávamos nós aptos a ver, a ouvir e a utilizar os 5 sentidos. Sebes, seguramente. Sócrates, mas, dizemos nós, não era para isso necessário que já antes tivéssemos tido um conhecimento do igual? Sebes, sim. Sócrates, portanto, segundo parece, só antes de nascermos o poderíamos ter adquirido. Sebes, sim, parece. Sócrates, ora bem, se essa aquisição se deu antes do nosso nascimento e se nascemos com ela, então conhecíamos já, antes de nascermos e logo ao nascer, não apenas o igual, o maior, o menor, mas todas as realidades desse tipo. Pois efetivamente este nosso argumento não se aplica mais ao igual do que ao belo em si, ao bem em si, ao justo, ao sagrado, a tudo aquilo enfim que, como digo, selamos genericamente com o rótulo de realidade em si, quer nas perguntas que fazemos quer nas respostas que damos. Donde se segue que, antes de nascermos, estávamos já na posse do conhecimento de todas estas realidades. Sebes, exato.